Olá, Doers! Bem-vindo de volta. Eu sou o Nicolas do Facilities e se você está aqui nesse vídeo, teu computador provavelmente nesse exato momento deve estar mais ou menos assim. E não precisa se preocupar nem ficar apavorado. Não foi algo que você fez, nem um vírusinho que você acabou baixando sem querer. É um problema bem fácil de se resolver, na verdade. Então, bora lá pro vídeo resolver? Essa tarefa que você está encarando é nada mais ou menos o que a gente chama de kernel panic. Mas não se preocupe, teu computador não morreu, nada do tipo. É algo não comum de acontecer, mas uma série de procedimentos muito específicos aqui no Odoo levaram o teu notebook a dar esse problema. Recentemente, o nosso Linux ele teve uma atualização no sistema em que ele foi para a versão 6.17 do kernel. Bom, mas o que isso tem a ver com o nosso problema? Bem, aqui no Odoo a gente tem uma série de procedimentos feitos para regularizar a nossa economia de energia em relação aos notebooks, que a gente já configura desde a instalação em que você entrou aqui dentro do Odoo. Isso é algo procedimento normal nosso. O que a gente não esperava é que um desses procedimentos está conflitando com a nova versão que teve no kernel. E por que isso está acontecendo? Basicamente, um desses procedimentos é acompanhado de um módulo feito por uma versão muito específica de notebook de ThinkPad. E essa versão de módulo está dando exatamente essa incompatibilidade com o kernel novo. E quando ele tenta modular esse módulo, acontece exatamente isso. O sistema não consegue compilar ele e vai tudo para os ares. E aí ele ainda inicia. E o que a gente faz para resolver, você me pergunta? E eu te respondo. Vamos lá. Se você está encarando essa tela muito bonitinha com esse pinguinzinho lindo nesse exato momento, o que eu aconselho você a fazer? Reinicie o seu computador, exatamente agora. E quando você iniciar ele novamente, ele vai se deparar com uma tela do que a gente chama de GRUB, que é basicamente essa daqui. E agora, quando você chegar na tela, o que você faz? Você pode usar as setinhas mesmo do próprio teclado, você vai até Options for Ubuntu, e aqui você vai se deparar com as versões do kernel. Veja que a última é a 6.17, que nem eu disse que é a mais recente, e você vai procurar uma versão que não seja ela. No meu caso é a 6.14, a sua pode ser 6.11, 6.12, algo do tipo, e você vai ir até a Generic, sem ser a Recovery Mode, e aperte Enter. Após isso, o seu Linux vai inicializar com essa versão do kernel que não é a 6.17. Não é a mais atualizada, mas é a que vai conseguir fazer o seu Linux rodar. Seu sistema operacional vai ligar e não vai dar o kernel panic. E, perfeito. Nosso sistema iniciou corretamente. Feito isso, o que você vai fazer? Agora que você está aqui na sua área de trabalho, você vai apertar Ctrl+T para abrir o seu terminal do Linux. E o que faremos? Como você pode verificar, rodando o comando uname-r, você pode só fazer uma validação que você realmente está numa versão que não é a 6.17. Eu estou na 6.14 e agora a gente vai rodar um comandinho que basicamente vai fazer o quê? A gente vai tirar esse módulo que não vai nos beneficiar, não precisamos utilizá-lo e ele só está causando um problema para a gente. E para fazer isso é muito simples. A gente vai rodar uma série de comandos em sequência. Vamos rodar um sudo dkms remove tp smap, que esse tp smap, por sinal, é o culpado, é esse módulo que está dando esse problema pra gente, barra 0.44, espaço, --all. Após isso, ele vai pedir a sua senha de usuário, que é todo sudo, que você só coloca a sua senha que você criou normalmente. Feito isso, nosso próximo comando é o sudo apt purge -y tp-smap.dkms. Vai demorar um pouquinho para limpar rodar esse comando, vai depender da máquina de vocês. Aguardamos, pronto. Nosso próximo comando é o sudo espaço apt espaço fix broken install. Você provavelmente, antes de dar esse problema, vai realizar alguma atualização, ou o próprio Linux vai fazer alguma atualização do sistema, e nessa transição para a versão 6.17, que é toda vez que você atualiza, ele acaba dando esse problema. O que esse comando basicamente faz? Ele vai trazer esse momento em que você estava fazendo essas atualizações, e ele vai só refazer de novo alguns procedimentos que podem ter ficado para trás, para garantir que algum erro ou outro não vai acontecer no futuro. Dá um Enter, ele vai reler aqui os pacotes. Depois disso você vai dar um sudo apt espaço full upgrade -y. Espera um pouquinho. Perfeito. Após isso,
você pode dar um sudo reboot para poder reiniciar o seu computador. Quando você reiniciar o computador, todos os nossos notebooks aqui têm uma configuração em que ele automaticamente já tenta puxar o kernel mais atualizado possível. Esses casos só não acontecem em momentos específicos que você setou para ele iniciar com um kernel específico ou para ele não fazer isso. Mas por padrão, ele já tem que vir com o kernel mais atualizado ao momento que você reinicia o computador. Tem vezes que você pode reiniciar e ele não vai para 6.17 direto, ele vai acabar ficando com a 6.14 ou 6.11, etc. Mas o padrão é que ele já vai automaticamente, quando você reiniciar, na próxima vez ele inicialize com a 6.17. Se não tiver com a 6.17, não precisa se preocupar também, não é um problema. Em algum momento ou outro, alguma atualização ou outra, ele vai acabar atualizando. Certo? Nesse momento a gente pode dar um sudo reboot. Feito. Após meu computador ter reiniciado, vou abrir meu terminal. E, para testar, um -R, eu estou com a 6.17. Novamente, se ele tiver com a 6.14, 6.11, seja lá qual for que você colocou para poder inicializar, não tem problema. Em algum momento ou outro, ele pode acabar inicializando com a 6.17, ou alguma atualização, se ele nunca for com a 6.17, ele pode ir com a 6.18 quando lançar, e assim por seguinte. Tudo bem? Feito doers. Realizando esse processinho, agora você vai poder mexer no seu computador novamente. Ele não vai mais dar esse kernel panic. E agora você também não vai ter mais esse módulo que estava criando uma incompatibilidade com alguns procedimentos dentro do seu notebook. Feito isso, vejo vocês até o próximo vídeo e até mais!